E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISA de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISA de aprendizagem. Sabendo que a classe gramatical de uma palavra deve considerar o contexto em que ela se encontra, na frase tal, os vocábulos destacados são classificados respectivamente como o quê? Professor, o que estava destacado? Estava destacado o os e o os, tá? Eu vou colocar aqui agora, ó. Pera aí. Ó, estava destacado este os e este os, perfeito? Então, o que é cada um? Como a podridão os atrai, os que se alimentam dela atraem alguém. Então, como a podridão os atrai? Vocês concordam que daria para falar assim como a podridão atrai os homens, por exemplo? Como a podridão atrai os homens, não é isso? Se tivesse dessa forma os homens, nós teremos isso aqui, um objeto direto representado por um substantivo que a gente já sabe. Mas vocês concordam que quem apareceu foi o os, que é uma palavrinha que foi utilizada para substituir alguma palavra que estava no contexto, joia? Então, para substituir alguma palavra que estava no contexto. A classe gramatical que assume este papel é exatamente o pronome, e este pronome que vai exercer essa função de complemento de verbo que não funciona como sujeito é exatamente o pronome pessoal do caso oblíquo, beleza? Então, esse primeiro, assim como a podridão os atrai, é o oblíquo. Eu sei que eu não preciso dizer, porque você sabe só de tudo tudinho, mas nós temos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e aí vai. E pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito, joia? Agora, se eu falo, por exemplo, o nome dela é Jennifer, eu encontrei, olha o que a humanidade fala, eu encontrei ela no Tinder. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Vocês estão vendo que o ela aqui está funcionando como complemento de verbo? Isso não pode, tudo bem? Por que que o isso não pode, meu povo? Porque o ela é pronome pessoal do caso reto, que nasceu para funcionar como sujeito, e não pode exercer a função de complemento de verbo. Isso está errado, perfeito? Muito bem. Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Então, dos pronomes pessoais do caso reto, nasceram os outros pronomes, que é o pronome pessoal do caso oblíquo. E eu vou até escrever. O oblíquo vem de obliquar, que vem de desviar. Então, os pronomes oblíquos são exatamente os pronomes que se desviaram da função original, que é a função de sujeito. Então, o pronome oblíquo, os pronomes oblíquos, me, mim, contigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, que eu sei que vocês já sabem, os pronomes oblíquos podem funcionar como complemento verbal, como complemento nominal, como adjunto adnominal, até como adjunto adverbial. A ideia é que o pronome oblíquo, ele não exerce a função de sujeito. Então, aqui, eu encontrei ela? Não, eu encontrei-a, essa colocação pronominal tá ok? Ou poderia ser eu a encontrei. Eu precisaria encontrar um pronome oblíquo que exercesse a função de complemento de verbo, beleza? Então, o primeiro, o, quando ele fala como a podridão que os atrai, por exemplo, eu poderia falar que está atraindo os homens, objeto direto. Então, óbvio que não poderíamos utilizar um pronome pessoal do caso reto, precisamos de um pronome oblíquo para assumir essa função, perfeito?
Agora, vocês estão vendo que o outro os que apareceu em os que. Quando aparecer, pessoal, esse os que, nós vamos já automaticamente substituir, beleza? Quando aparecer o que, quando aparecer o a que, antes do que não tem artigo. Antes da palavrinha que não tem artigo. No lugar do o, eu vou ler aquilo que ou aquele que. E no lugar do a, eu vou ler aquela que. Este o, se eu consigo substituir por aquilo, aquele, aquela, pronome demonstrativo e o que? Pronome relativo. Sintaticamente, cada qual com seus cada qual. O pronome demonstrativo mora em uma oração e o pronome relativo mora em outra. Então, ali, quando a gente lê, olha só, assim como a podridão os atrai, já classificamos aqui como oblíquo, exatamente exercendo essa função de complemento de verbo. Os que se alimentam dela atraem aqueles que se alimentam dela. Se no lugar desse os dá para colocar o... Gente, é legal que as setinhas ficam lindas demais, não ficam? Coisa mais linda do mundo, eu também acho. Se esse os é o aqueles, então é o pronome demonstrativo, beleza? Gente, não poderia ser artigo, olha para cá, preste atenção. O artigo não substitui o substantivo. O artigo apenas acompanha. Um artigo eternamente funcionará como adjunto adnominal. O artigo só acompanha. Quem substitui substantivo, neste caso, é o pronome. Tudo bem? Então, aqui nós temos como resposta letra B de bolada. Bolada de contra-cheque, beleza? Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.